Dá para acreditar que eu ajudei a diagnosticar o diabetes de um colega de trabalho e de alguma forma salvei, né, a vida dele porque ele estava entrando em cetoacidose. Eu queria contar para vocês como tudo isso aconteceu e como o conhecimento é importante, até mesmo para ajudar outras pessoas e não somente quem convive com diabetes, né, quem tem esse conhecimento. Diabético. Na época eu trabalhava como repórter de TV em uma emissora e eu viajava o Brasil contando histórias, né? E eu fiquei uns 15 dias fora e quando eu voltei, estava fechando meu texto no computador e tal, ele iria editar a minha matéria e ele chegou pela manhã e quando ele entrou na sala, eu me vi nele quando eu recebi o diagnóstico. Eu percebi que ele estava muito magro e aí eu até perguntei, você tá bem? E ele disse... tô fazendo alguns exames, tô me sentindo estranho. E aí eu falei assim, será que você tá com diabetes? Ele falou assim, não sei, eu fiz os exames aqui, preciso levar para o médico para ver, mas eu tô emagrecendo muito, tô me sentindo muito cansado. E aí eu perguntei assim para ele, quando foi a sua última refeição? Ele falou, tomei café da manhã faz meia hora. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos esperar 1h30, eu tenho aqui um glicosímetro, a gente faz um teste de glicose, só por desencargo de consciência, porque eu tô olhando para você e tô me vendo quando eu descobri que eu tinha diabetes. Ele falou assim, será? Não acho que seja, não. Mas assim, eu tô preocupado porque eu percebi que deu alguma coisa alterada nos meus exames. Eu não quis olhar os exames, né? Mas falei para ele, vamos fazer o teste e aí se a gente precisar de alguma coisa, a gente vai para o ambulatório da emissora. E assim a gente fez, a gente começou a trabalhar ali, a gente olhou o texto, vimos algumas imagens e tal, mas eu comecei a perceber alguns sinais. Por exemplo, né, o hálito cetônico era uma característica muito grande e eu recordar, aquilo me levava, né, aos 22 anos de idade, quando eu recebi o diagnóstico, que eu estava, né, com mais de 500 de glicemia. E aí, na hora que a gente foi fazer o teste, para nossa surpresa, ele estava com a glicemia alterada. A gente foi até o ambulatório da emissora, lá ele fez o teste, já deixaram ele lá, chamaram uma ambulância, a glicose já estava mais de 500, levaram ele para Santa Casa, aqui em São Paulo, e desde então ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Ele teve bastante dificuldade para aceitar e eu conversei muito com ele no início, né, para ele poder entender e também para acolher. E ele ficou muito assustado, eu lembro da reação dele, né, quando ele recebeu o diagnóstico, ele ficou muito abatido, assustado, típico de quem recebe um diagnóstico de uma doença crônica e não sabe o que é, né? E ele, como ele não tinha essa vivência na família dele, ele também não sabia exatamente o que tinha acontecido. Eu indiquei alguns médicos para ele, ele foi passando de médico em médico, ele ficava confuso porque cada um falava de um jeito. Resumindo, ele ficou uns 15 dias afastado, né? Ele ficou afastado do trabalho, foi para Santa Casa, ficou internado, sendo acompanhado, porque ele já estava prestes a entrar em cetoacidose. E é tão importante a gente entender pelo menos os sintomas, mesmo que você não tenha diabetes, né? É uma doença de base que afeta quase 10% da população brasileira, então é importante a gente saber para identificar de forma precoce, porque se ele não tivesse visto a glicose dele naquele momento, talvez ele tivesse ido para o hospital já em cetoacidose. Então, de alguma forma, eu contribuí e ajudei, né, ele nesse momento bem delicado. Ele também já era adulto, então ele não conhecia, para ele também diabetes era uma coisa de pessoas, uma doença de pessoas com a idade mais avançada, com problema de obesidade ou hipertensão, né, com outras doenças associadas, e para ele foi um susto grande. E depois a gente voltou a trabalhar junto, porque aí o programa que eu estava acabou, eu fui para outro programa, depois a gente se encontrou novamente e aí ele já estava numa outra fase, já entendendo muito sobre o diabetes e sempre muito grato com aquilo que aconteceu lá atrás. Então é importante quem convive com diabetes ou quem conhece alguém que convive com diabetes entender quais são os sintomas, né? Até porque numa situação que você perceba que a pessoa tem um sinal de diabetes, você pode alertar. Foi isso que aconteceu naquela época.
É isso, se você gostou dessa história, deixa aqui seu comentário, se aconteceu algo parecido com você, deixa aqui também no comentário, se alguém te ajudou no seu diagnóstico, também eu quero saber, e compartilhe o vídeo. Vamos juntos levar informação a quem precisa. Semana que vem, tô de volta. Se você não me segue lá no Instagram, @umdiabético, tem conteúdo diário que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre diabetes. Valeu, gente, até mais. Aqui no canal Diabético tem muito mais vídeos legais, então aproveita para dar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para curtir todo o meu conteúdo. Obrigado por me assistir e boas glicemias!